Ok, pessoal, estamos de volta com a segunda parte da nossa aula extra, onde nós estamos revisando sobre logaritmos. Na primeira parte, nós vimos a definição, que logaritmo nada mais é do que um expoente, que eu posso escrever essa estrutura como sendo uma potência, tá certo? E, através disso, eu posso calcular o logaritmo de um número, ou seja, eu faço aquela pergunta: que número eu elevo essa base para resultar neste outro número, tá? E isso é o logaritmo. E nós vimos também que quando o logaritmo não tiver uma base, é porque ela é de base 10, tá certo? Que a gente também pode chamar de logaritmo decimal. Vimos também as propriedades operatórias, que eu posso transformar um produto na soma de dois logaritmos de mesma base, um quociente na subtração de dois logaritmos na mesma base e a propriedade da potência, que se eu tiver um expoente aqui no meu logaritmando, eu posso trazer ele para frente e multiplicar o logaritmo normalmente, tá certo? E além disso, também vimos a mudança de base, que você pode usar ela, para quando você for calcular logaritmos que não tem, por exemplo, calculadora, Ou se estão em bases diferentes, você pode fazer a mudança de base e assim você consegue determinar ela, tá? Basta você escrever, olha, o número que está aqui em cima, calcula o seu logaritmo na outra base que você escolhe, dividido pela base que está aqui embaixo, pelo logaritmo dela, na mesma base que você escolheu aqui, tá certo? É isso. E agora, então, chegou o momento de nós fazermos aqui o nosso estudo de uma questão do Enem que vai utilizar os conhecimentos de logaritmo, tá certo? Então, começamos aqui fazendo a leitura. Ela é, pessoal, uma questão do Enem 2019, tá certo? Dizia o seguinte: Charles Richter e Breno Gutenberg desenvolveram a escala Richter, que mede a magnitude de um terremoto, tá? Muitos de vocês já ouviram falar nessa escala, tá certo? Essa escala pode variar de 0 a 10, com possibilidade de valores maiores também, Porque 10 foi, por enquanto, o máximo que você conseguiu registrar, mas se acontecer um terremoto superior a essa magnitude, Óbvio que pode também subir. O quadro mostra a escala de magnitude local, chamado de MS, de um terremoto que é utilizada para descrevê-lo. Aí vamos lá, pessoal. Nós temos aqui 5 descrições diferentes, que são elas: pequeno, ligeiro, moderado, grande e extremo. Aí cada uma das descrições, tem uma magnitude em um certo intervalo. Por exemplo, se a magnitude, MS, tiver entre 0 e 3,9, eu chamo de pequeno. Se for de 4 até 4,9, é ligeiro. Se for de 5 até 5,9, moderado. Se estiver entre 6 e 9,9, grande. E se for acima de 10, de 10 para cima, ele pode também ser chamado de extremo, tá? Aí vamos lá. Para se calcular a magnitude local, usa-se a fórmula ms, igual 3,30 mais o logaritmo de a vezes f, em que a representa a amplitude máxima da onda registrada por um sismógrafo em micrômetros, que a gente usa essa unidadezinha aqui, e f representa a frequência da onda em hertz. Ocorreu, então agora vem aqui a pergunta. Ocorreu um terremoto com amplitude máxima de 2.000 micrômetros, que é o valor de A, da amplitude dele. E a frequência dele foi de 0,2 Hz. Aí diz assim: utilize 0,3 como aproximação para o logaritmo de 2. Lembra, quando não tem a base é porque é 10. De acordo com os dados fornecidos, o terremoto ocorrido pode ser descrito como moderado, ligeiro, pequeno, grande ou extremo, Para saber isso, teremos que calcular, Aí, como vocês já viram agora há pouco aqui na fórmula que eu uso para calcular essa magnitude, e descobrir a descrição, aparece aqui o logaritmo. E detalhe, aparece aqui uma multiplicação, um produto. Ou seja, eu vou usar as propriedades operatórias, especificamente
a propriedade do produto de logaritmos, né, que eu posso transformar ele em soma. Vamos lá, então. Para resolver isso aqui, vamos pensar o seguinte. Para saber a descrição, né, que é a resposta, nós devemos calcular o valor da magnitude do terremoto. E para fazer isso, tem aqui a fórmula, né, na questão. Vamos aqui só marcar para vocês poderem ver. Tá bem aqui a formulazinha, ó. Só um momento que eu não peguei o marca-texto. Pronto. A fórmula é essa. Aí acompanhe comigo. A amplitude máxima, né, que é o A que aparece aqui, foi de 2.000 micrômetros, tá? Aqui fala bem aqui na questão, ó. Amplitude máxima foi de 2.000 micrômetros. E o valor da frequência, que a gente também viu da onda do terremoto, está aqui também na questão. Olha, a frequência foi de 0,2 Hz. Esses são os dados que eu preciso para poder, pessoal, substituir aqui nessa fórmula. Aí vamos lá. Substituindo valores na fórmula dada, né, que é ms igual a 3,3 mais o logaritmo de a vezes f, substituo o a por 2.000 e vou substituir o f, que é a frequência, por 0,2. Aí lembra, né? Quando não vier a base aqui, olha, é porque ela é 10, tá certo? Vamos lá. Calculando 2.000 vezes 0,2, eu encontro 400. Então, aqui, olha, eu já multipliquei, tá? Por que eu não vou usar a propriedade lá da soma de logaritmos? Porque, gente, 2.000 é um número muito alto e 0,2 é um número decimal. Eu teria que fazer aqui, então, 3 propriedades diferentes, tá certo? Aí, continuo. Eu tenho aqui, então, 400, que é um número menor, um pouco menor, não é isso? Mas o que eu vou fazer? 400, se você pensar um pouco, é a mesma coisa que 4 vezes 100, não é isso? E o 4 é 2 vezes 2. Ou seja, eu vou transformar esse 400 numa multiplicação de 3 números, sendo eles 2 vezes 2 vezes 100. Pronto. 2 vezes 2 é 4, vezes 100 dá 400. Para que eu fiz isso? Para poder aplicar agora aquela propriedade lá, né, do produto de logaritmos, transformar isso aqui numa soma. Aí, por que eu vou fazer com esses valores? Porque veja que a questão deu para mim, olha, o logaritmo de 2, sendo 0,3. Aí, com isso, eu tenho como calcular. E o de 100, como é base 10, é fácil de achar. Vamos lá, então. Eu vou transformar esse produto de logaritmos, né, como sendo somas desse mesmo logaritmo nessa mesma base. Aí, vamos lá. ms vai ser igual. O primeiro aqui, olha, log de 2, está aqui ele. Aí, mais o log desse segundo 2, mais agora o log de 100. Pronto, só isso. Então, eu transformei esse produto na soma de logaritmos, ok? Aqui que eu vou fazer agora? Substituir os valores. Esse aqui a questão me deu, ó. Então, vai ficar, olha, ms igual 3,30 mais logaritmo de 2 na base 10, a questão me deu como 0,3. Então, mais 0,3. Esse aqui é o mesmo, mais 0,3. Agora, vamos pensar o seguinte. Aqui a base é 10, né, gente? Porque não tem. Que número eu elevo o 10 para dar 100? 10 ao quadrado, né, gente? Então, vai ficar 2. 10 ao quadrado é 100. Então, o número que eu elevei foi o 2. Tá certo? Agora é só somar. Vamos lá. 2 mais 3 dá 5. Aí, vamos aqui. 5,3, 5,6, 5,9 ou 5,90, tá certo? Só botei o zero aí de lado. 5,90, pessoal, está entre quais valores aqui da tabela? Vamos lá. Ele está entre 5 e 5,9. Ele não está próximo de 6, né? Aqui já começa o 6. Que intervalo é esse, então? Olha, é um intervalo chamado de moderado. Ou seja, a alternativa correta é o item C. Tranquilo, pessoal? Então é o seguinte, olha. O que nos assusta é quando a gente não sabe como resolver uma questão. Ainda mais quando é um conteúdo assim que a gente não domina tanto, né? E faz um certo tempo que a gente não vê. Mas quando a gente vê que tem uma saída e não parece tão difícil assim, basta apenas um pouco de esforço,
as coisas começam a ficar um pouco mais claras e dá para nós uma certa confiança. Então, esse era o nosso objetivo, que vocês pudessem revisar, né? De fato, se puder compreender, melhor ainda, mas que aprender é sempre o melhor resultado, tá? Para que vocês possam futuramente também fazer as suas próprias questões, tá bom? Então é isso, resolvemos a questão do Enem, né, que usava o conteúdo de logaritmos que nós acabamos de revisar, e então chegou o momento de nós fazermos a nossa atividade extra, tá? Essa atividade extra já vai começar a contar pontos para o quarto período, nosso último desse ano, tá certo? De maneira remota. Aí, a data de entrega dela é até o dia 16, que é a sexta-feira dessa semana. Aí, o que nós vamos fazer? Eu tenho aqui, olha, 3 questões simples, tá? Que é só para vocês poderem aplicar aquelas propriedades que a gente acabou de estudar, e uma questão do Enem. Ah, você pode muito bem pesquisar na internet. Pode, mas eu quero que você tente responder usando o conhecimento que a gente abordou hoje, tá? E não é tão difícil. Até porque se você for procurar a solução, você não vai entender como é que ela foi resolvida ao passo que o autor sabe mais que você. Ou pelo menos subentende-se que sim, né? Então, você vai conseguir pelo menos compreender melhor o passo que ele utilizou, tá ok? Então vamos lá. Na primeira, eu quero que vocês façam conforme esse exemplo aqui que eu dei para vocês, olha. Você vai pegar a base, escrever elevado a x igual o número que tiver aqui. Por exemplo, 4 elevado a x igual a 16. Ou seja, que número eu elevo o 4 para dar 16? Muito difícil, né, isso aí? Pois é. Aí você vai fazer isso aí para todos eles e descobrir que x é esse, tá? E no final, eu quero que você, quando descobrir esse resultado, escreva como se lê. Por exemplo, o número que eu elevo o 4, né, para dar 16 é o 2. Então, escreve aqui, olha, igual a 2. Pronto. Aí, você vai escrever como se lê. Ou seja, o logaritmo de 16 na base 4 é igual a 2. Igual, pessoal, esse exemplo aqui, olha. É só você pegar o que tem aqui e trocar o número b, o a e x, pelo que você encontrar na resposta, tá? É só isso. Aí faz para os demais. Lembrando que quando não tiver a base, né, gente, ela é igual a 10. Aí, e quando tiver número decimal, transforma naquelas propriedades que eu disse para vocês, tá certo? Se for um número muito alto, aí você pensa, olha, base 10, só contar os zeros, só isso. Aí vamos aqui. Segunda, usando as propriedades operatórias, calcule, tá? Como é que você vai fazer? Essa segunda questão, gente, é com essas propriedades aqui, olha. Você vai transformar o número que está lá, né? Por exemplo, aqui, olha. Tem uma soma, ou seja, transforma a soma num produto. É o contrário do que tem aqui, tá certo? Aí você vai, multiplica deles, depois você calcula o logaritmo. Simples, tá bom? Aqui tem uma subtração, usa então o quociente, tá? Aqui tem potência, usa essa propriedade aqui, tá? Aí bem aqui, pessoal, né? Na terceira, a gente tem uma questão de mudança de base. Ele dá para nós aqui 3 logaritmos diferentes e quer que você descubra que valor tem esses itens aqui, mudando as bases. Aí o processo para você fazer isso é esse aqui, tá? Qualquer dúvida é só voltar no vídeo anterior para você ver, na parte 1. E a quarta questão, né, última, de novo, enunciado grande, não copia. Você vai apenas copiar a parte destacada, que é essa, e os itens A, B, C, D e E. Tá? Aí você resolve e marca a opção correta. Tá bom? É isso. E também uma questão do Enem do ano passado. Tá ok, pessoal? Então, o prazo de entrega, dia 16, tá? Sexta-feira. Tentem fazer o máximo que der e bons estudos e até a nossa próxima aula. Espero que tenha fixado muita coisa com essa aula extra que eu acabei de passar para vocês. Obrigado e até a próxima.